Espírito Santo, através dos apóstolos. Atos capítulo 9. Amém? Atos capítulo 9. Nós vamos ler nesse momento até o 9, 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Deixe a sua Bíblia aberta, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Eu vou ler outros textos também de Atos nesse mesmo capítulo, então mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Como disse tão bem a Flávia no começo do nosso culto, não tem... qual é a notícia do momento? A morte da Marília Mendonça e também dos outros todos que estavam com ela, né? Eu quero pedir para você que você ore mesmo pelas famílias, porque perderam entes queridos, tem criança, tem bebês, né? Sem mãe, sem pai, e realmente a gente precisa orar. Nós precisamos orar. E nesse momento eu quero pedir para o Valdecir fazer isso, para que o Valdecir está como intercessor no altar, e nós ouvimos o Brasil inteiro falando disso, e nós falamos, precisamos orar, então nós vamos orar, amém? Vamos orar nesse momento por essas famílias. Você pode ficar de pé. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos clamar ao Senhor pelas essas pessoas que estão enlutadas e por tantas outras pessoas também que estão em luto nesse momento. Pai querido, nós como igreja agora, Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus. Tu que conhece, Pai, a dor da perca, Tu que sabe, Pai, o sofrimento de uma mãe, de um pai, de uma criança, Pai, que está desamparada agora, sofrendo com a dor da perca, Pai. Deus, Tu sabe e conhece cada um deles, Pai. Nós clamamos ao Senhor agora, Pai, por todos aqueles, por todas as famílias, Pai, enlutadas nesse momento, Senhor. Clamamos ao Senhor que Tu venha confortar, Pai, cada coração, Senhor, que nesse momento está chorando, Pai, a perca do seu ente querido, Senhor. Como igreja agora, Pai, nós clamamos ao Senhor que acalma o coração, Pai, de todas essas famílias, Pai, que estão passando esse momento de dor, de luto, que somente o Teu Espírito Santo, Pai, possa consolar cada um dos corações que estão sofrendo nesse momento, Pai. Ó Deus, é o que nós te pedimos e oramos e agradecemos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Todo mundo sabe que eu gosto de sertanejo, né? Isso já é de praxe, já fizeram até homenagem para mim aqui no dia do meu aniversário com sertanejo. Não é por isso só que eu gosto da Marília Mendonça, eu gostava muito dela, mas porque ela era uma mulher empoderada e que tentava a todo custo empoderar as mulheres. E isso para mim é importantíssimo, né? Dizer que a mulher ela é importante,
que ela pode fazer as coisas e que ela não é, né, a dondoca de dentro de casa que não pode fazer nada. E ela cantou isso nos 4 cantos do Brasil e do mundo. E ela era uma mulher que pensava sobre isso, que raciocinava sobre isso e que não tinha aquele tipo de feminismo idiota, né, que as mulheres ficam gritando e não fazem absolutamente nada e que não resolve porcaria nenhuma, literalmente. Mas ela, com atitudes e com a sua voz e com o seu canto, foi cantando as dores das mulheres, as dificuldades e tentando empoderar essas mulheres. Né, em mulheres de toda instância. Inclusive, né, tem uma música dela que fala da mulher que é prostituta. E eu acho isso fantástico. Colocar que essa mulher, ela não está lá porque ela quis. Ela sonhou casar, ela tem isso a gente vê no dia a dia. Eu atendo mulheres, atendo pessoas e sei que isso é verdade. Então, de alguma maneira, ela tentava empoderar as mulheres e dizer, olha, existe uma dor, e contar para o mundo que as coisas não é como as pessoas olham. E o que eu sei também que muita gente assistiu vídeos nesse 2 dias que falavam dela. Muitos vídeos, né, que foram colocados na internet, muitos mesmo, e eu assisti alguns também. E um deles que mais me chocou e que eu quero repartir com você, e eu já tinha, a mensagem já estava pronta desde terça-feira, mas isso veio a calhar. E a mensagem dessa noite, ela veio em cima de uma frase que eu ouvi, que eu li, que dizia assim, muitos cristãos, a maioria dos cristãos, nunca levou alguém para a igreja. A maioria dos cristãos nunca falou de Jesus para alguém e trouxe alguém à igreja. Mas a maioria dos cristãos já tirou alguém da igreja. Por alguma atitude ou alguma palavra. Palavra triste essa, né? Frase triste essa, que a maioria dos cristãos talvez nunca tenha trazido alguém para a igreja, mas a maioria dos cristãos já tirou alguém da igreja por alguma palavra ou alguma atitude. E assistindo um dos vídeos, e é um vídeo que ela fez foi entrevistada pela Tata Werneck naquele Late Night. E no final da entrevista, bem no final, a Tata Werneck pergunta para ela assim, você começou cantando na igreja. Por que tantos cantores, não só sertanejos, mas de outros, né, rock, Elvis Presley, inclusive, cantava na igreja, inúmeras outras pessoas começaram cantando na igreja. Ele disse, por que as pessoas começam cantando na igreja? E ela disse uma coisa que eu achei interessante, ela falou, porque a igreja, a gente tem liberdade, na igreja a gente tem liberdade para cantar, e a gente não precisa ser músico, né, formado para cantar na igreja. Existe uma liberdade, e ela disse, na minha igreja todos os adolescentes cantavam. E, na realidade, ela fala, todo adolescente tinha um playback e cantavam. E aí, então, eu também cantava, e eu tinha liberdade para cantar, e assim foi se aperfeiçoando o meu dom de cantar. E ela já compunha, né, aos 12 anos. Mas ela disse algo que me entristeceu e que tem a ver com a frase que eu falei. E aí a Tata Werneck falou assim, e você, pertence a qual igreja? Ela disse, hoje, nenhuma. Eu nunca deixei de servir a Deus, eu nunca deixei de carregar a minha Bíblia, eu nunca deixei de fazer as minhas orações e ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas eu não frequento nenhuma igreja porque a igreja não foi boa comigo. Isso me entristeceu, e aí ela perguntou por que a igreja não foi boa comigo, com você. Aí ela disse assim, aos 14 anos, o meu padrasto abandonou a minha mãe. E nós tínhamos que sobreviver, e o que eu sabia era cantar. E eu fui cantar no bar, porque onde é que eu ia cantar? Eu morava em Goiânia e eu tinha que ajudar a alimentar a minha mãe e meu irmão. E eu não tinha outro trabalho, porque 14 anos não se tem trabalho no Brasil. E ela é super nova e realmente essas leis já existiam. E eu fui cantar no bar, onde chamava, onde me davam oportunidade para eu ganhar dinheiro, eu ia cantar. E a igreja não gostou disso. E falaram muitas coisas a meu respeito. E a igreja foi muito má
comigo. Ela falou, Deus nunca deixou de me amar e eu nunca deixei de amar Deus. Mas a igreja me tirou de lá por causa dessas coisas. E eu quero trabalhar com você hoje a respeito disso. E Atos capítulo 9, verso 7, eu quero que você pense mesmo sobre isso, porque isso incomodou demais meu coração e em cima daquilo que eu já tinha preparado. Ao contrário das pessoas que tiram pessoas da igreja, existe na vida de Saulo pessoas que o guiaram e o abençoaram para ser o que Saulo foi. Saulo, ele teve uma mudança tão radical que até o nome dele mudou. De Saulo, ele começou a se chamar Paulo, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido. Saulo, ele tinha cidadania romana, ele tinha tido o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, que era um rabino, e ele era extremamente conceituado. E tanto que quando no capítulo 9, no capítulo 9, no verso 1 que a gente fala, ele disse assim, ainda ameaçando ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote, ele tinha acesso ao sumo sacerdote e ele pede cartas autorizando a ele a prender os discípulos do Senhor e inclusive matá-los. Ele é testemunha principal da morte de Estevão, que está no capítulo 6. Nós estamos no capítulo 9 de Atos. Então, existia uma perseguição grande, muito grande, a todos os discípulos do Senhor. E aí o texto fala que ele persegue os do caminho, porque os discípulos eram chamados assim, ainda não eram chamados de cristãos. Eles são chamados de cristãos quando começa a igreja em Antioquia, na Ásia Menor. Mas ainda eles chamam assim, aqueles do caminho, que eles seguem o caminho que é Jesus e eles andam para lá e para cá. Porque como eles foram perseguidos, como a igreja foi perseguida, ela se espalhou. E como ela se espalhou, Saulo então pede cartas autorizando prender os discípulos do Senhor. E ele vai para Damasco com esse intuito. Ele vai para Damasco com essas cartas na mão, para se ele encontrasse algum discípulo do Senhor, ele ia prender e fazer como fizeram com Estevão. Estevão foi morto apedrejado, ou qualquer outro tipo de morte. Ele ia prender os discípulos do Senhor. Esse é o texto que está aí, que nós acabamos de ler. Alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, era para levá-los presos para Jerusalém, para então matá-los provavelmente. Enquanto seguia, então o verso 3, ele é fundamental, né? E ele estava indo com as cartas na mão, pronto para levar preso qualquer um que falasse de Jesus. E ele estava indo com as cartas na mão e no meio desse caminho, indo para Damasco, que ele foi para a cidade de Damasco, ele falou, vou lá para Damasco e nesse caminho eu vou procurando, e se tiver algum discípulo lá, eu vou prender. Enquanto ele estava indo para o caminho, ele aproximou, ele viu uma luz, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Olha lá. Ele caiu por terra no telão. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Ou seja, ele caiu mesmo, gente. Tá, ele viu uma luz e caiu. O texto não... Algumas pessoas falam que ele caiu do cavalo, mas eu não sei se ele estava de cavalo, porque aqui não fala cavalo, tá? Fala que ele caiu por... Como? Por terra. Caiu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz, se você continuar lendo o texto que a gente leu, as pessoas que estavam com ele não estava sozinho, não viram a luz e não viram nada, mas ouviram a voz também. Então, são testemunhas que essa voz falou isso para Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor que está falando? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue.
pensa nesse encontro. A gente encontra com Jesus, né? A gente fala com Jesus, a gente se alegra, mas o encontro de Saulo com Jesus não foi legal. Porque Jesus olha, faz aquela luz, ele cai no chão, e aí ele fala, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo estava perseguindo os discípulos, mas Jesus já tinha dito antes, quando ele estava vivo, que se tudo que você faz a um dos meus discípulos, a um dos pequeninos, a mim me faz. Então, quando você dá comida para alguém, é como você desse a comida para Jesus. Quando você hospeda alguém, é como se você hospedasse Jesus. Eu sempre penso nisso. Quando eu hospedo alguém em casa, eu tento fazer o melhor, porque eu sei que a Bíblia diz que eu estou hospedando Jesus. Quando eu faço qualquer coisa para alguém, eu estou fazendo como se fosse para Jesus. Jesus diz que é para ele. E então Jesus diz, olha, você está me perseguindo, porque você está perseguindo os meus discípulos. Mas levante-se, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Qual cidade ele estava indo? Damasco. Devia estar perto já, porque ele fala, entra na cidade. Já devia estar perto de Damasco. Ele diz, entra na cidade e uma pessoa vai te dizer o que você deve fazer. Veja bem, aqui começa as pessoas que vão auxiliar Saulo a ser quem ele é. Saulo, que se transforma em Paulo, depois de Atos, o que a gente tem na Bíblia? Depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, depois Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ok? Quem sabe a musiquinha aí pode ir cantando, né? Aí vem todos, eu sei, a musiquinha sempre está na minha cabeça dos livros do Novo Testamento. Todas essas cartas, até 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João, 2 João, que tem lá no final da Bíblia, todas elas foram escritas por quem? Por Paulo. Esse é o Paulo. Praticamente, grande parte do Novo Testamento que nós temos foi escrito por Paulo. As igrejas, que é Éfeso, que é Roma, que é na Galácia, que é na Tessalônica, todas essas igrejas foram fundadas por quem? Por Paulo, gente. Paulo fundou todas essas igrejas. E essas cartas estão aqui porque ele fundava a igreja, ele ensinava a igreja, deixava alguém responsável, um pastor, né? Ele ensinava a pessoa, e tinha um discípulo dele que ficava à frente da igreja, e essas cartas era para que ele dissesse a essas pessoas o que fazer nas situações. Geralmente, esse líder mandava uma carta para ele dizendo as dificuldades da igreja, e o que nós temos aqui são as respostas. Não temos as perguntas, mas temos as respostas. Paulo se tornou o homem que escreveu provavelmente mais textos do Novo Testamento, mas ele começou com a ajuda de pessoas. Jesus, ele fez a parte que ninguém podia fazer, enfrentar Saulo na estrada de Damasco. As pessoas tinham medo, mas Jesus para ele e conversa com ele. Mas depois disso, veja o verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, os homens que viajavam com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então Saulo, verso 8, levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele ficou cego. E os homens, o que fizeram? Olha lá no telão. Os levaram pela mão até Damasco. Começa aí a trajetória de Saulo.
Os homens que estavam com ele, que também tiveram uma experiência assustadora com Jesus, porque ouviram essa voz, eles pegam Saulo pela mão e levam e obedecem, porque Jesus tinha falado o quê? Entra na cidade, que alguém vai te dizer o que fazer, não é isso? Os homens pegaram ele pela mão, ele estava cego, e fizeram o quê? Entraram na cidade, levando Saulo. Eles levaram, então, a uma casa, levaram para Damasco, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Ele devia estar muito assustado. E Saulo, ele era um homem de Deus. Ele achava mesmo que os discípulos do Senhor estavam fazendo heresia com o nome de Deus. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então, assim, lá em Damasco morava uma pessoa que já era discípulo de Jesus e que chamava Ananias. Então, esse é a segunda pessoa que vai ajudar Saulo a se tornar o homem que ele se tornou. Deus, então, aparece a ele numa visão e diz o seguinte: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas. Então Saulo está hospedado na casa de Judas. Não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, porque Judas morreu logo depois que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele se enforca e morre. Mas Judas é um nome bem comum naquele tempo, apesar de nós nunca mais termos colocado o nome de Judas em ninguém. Você conhece alguém que chama Judas? Não, porque ninguém quer colocar nome de Judas no filho, né? Obviamente. Mas naquela época isso era muito comum. Então ele foi hospedado na casa de Judas. E aí então Deus fala para Ananias: vai lá na casa do Judas, procura, e Damasco devia ser uma cidade pequena que todo mundo sabia quem era quem. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. E olha que legal, a próxima frase: ele está orando. Saulo está 3 dias sem comer, sem beber e orando. Jejum e oração está sempre em ordem, né? Levou um susto, encontrou Jesus da maneira mais difícil e ficou de jejum e oração. Ele está orando a Deus, porque ele não conheceu Jesus lá daquele jeito, não sabia o que fazer, estava cego. E Deus fala para Ananias: vai lá na casa do Judas, tem um homem de Tarso. Saulo é de Tarso porque ele nasceu em Tarso, uma cidade chamada Tarso. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias. Então, assim, do mesmo jeito que Deus falou com Ananias, ele falou com Saulo na hora que ele estava orando. E Deus está falando para ele assim: ele viu numa visão, Saulo viu numa visão que ia lá um homem chamado Ananias. Tudo organizado. Deus não faz as coisas atrapalhadas. E eu gosto muito disso. Porque às vezes vem alguém para você e fala: Deus me disse que você vai casar. Deus me disse que você vai fazer isso. Deus me disse que vai fazer aquilo. Gente, quando Deus fala com um lado, ele fala com o outro também. Deus falou para Ananias ir e também falou para Paulo que Ananias ia. Entendeu? Não tem esse negócio de um lado só. Quando eu era solteira, alguém falou assim: Deus, principalmente os rapazes fazem isso com as moças, né? Deus falou que você ia casar comigo. Eu dizia: Deus não me falou nada. Não vem com essa história, não. Deus não me falou nada. E do mesmo Deus que fala com você, fala comigo. Ok? Tenha isso na sua mente. O mesmo Deus que fala com qualquer pessoa, fala com você. Se você tiver dúvida, fala: Deus, confirma para mim. Não vem com essa história de alguém falou e eu tenho que obedecer, não. Ok? Não importa quem seja. Não importa quem seja. Pode ser a pessoa mais boníssima da terra. Do mesmo jeito que falou com ela, fala com você também. Ok? Deus fala com Saulo e fala com Ananias. Fala com Ananias, vai na casa do Judas e conversa com Saulo, que era de Tarso.
E para o próprio Ananias ele disse, eu já falei para o Paulo, eu já falei para o Saulo, que ia um homem lá chamado Ananias. E ele já viu isso numa visão. Ele viu entrar numa visão um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ok? Então, assim, Deus já tinha falado com Saulo. Ananias respondeu. Ananias estava com medo. Ele falou, Deus, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias sabia provavelmente da morte de Estevão e que Saulo autorizou e também outros que ele tinha preso. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, ou seja, do sumo sacerdote, para prender os que invocam o teu nome. Olha Ananias conversando com Jesus. Ele veio aqui para prender a gente. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ananias tem a certeza de que é uma ordem do Senhor e que Saulo é um homem que Deus escolheu. Veja bem, não importa o que você está vendo, Ananias sabia que Saulo era perseguidor e que tinha a carta na mão para prender todos os discípulos do Senhor. Mas quando Deus fala para ele, vá para orar com o Saulo, ele fala a Deus, estou sabendo aí das cartas e nós vamos ser tudo preso. Deus fala para ele, não tem medo não, esse homem eu escolhi e eu vou ensinar para ele o que é sofrer pelo Senhor. Pode ir em paz, porque sou eu que estou fazendo isso. Não tenha medo de perguntar para Deus quando você está com medo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou falar isso para Deus, e o que Deus vai achar disso? Vai achar que eu estou duvidando? Deus já sabe o seu pensamento, o seu coração. Para de bobagem. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Ananias foi sincero, estou com medo. Aí, o Senhor disse a Ananias, vai, já li o texto, né, que ele vai pregar lá para os reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu mesmo. Talvez seja o discípulo do Senhor que mais foi açoitado, foi Saulo. Ele foi muito açoitado, ele foi preso muitas vezes e muito açoitado. Tem um livro que chama Saulo de Tarso, que é grosso assim, que eu li na faculdade. Eu falei para o professor, não vou ler mais não. Ele falou, mas você tem que ler o livro todo. Eu falei, não aguento mais ver esse homem apanhar. Está sendo terrível ler esse texto. Porque cada 2 passos que ele dava, ele era preso e apanhava. Depois ele tinha cidadania romana, ele mostrava e aí parava. Mas ele sempre apanhava primeiro. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão do Senhor Jesus, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, veja bem, o Ananias já sabia que Deus falou para ele, Jesus falou para ele, olha, eu apareci lá no caminho de Damasco, como é que ele sabia? Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Ananias ora com Saulo, não apenas para ele ter cura física. E toda vez que você orar por alguém, não ore apenas por cura física. Ore para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Ananias vai orar e falar, eu quero orar por você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ananias vai ao encontro de Saulo para fortalecer Saulo, para orar pela cura, para orar para que ele seja cheio do Espírito Santo e ajudá-lo nesse momento.
Nós vemos as pessoas que andaram com ele, que o levaram pela mão. A gente vê que Judas o recebeu em sua casa, a gente nem sabe muito a respeito dele. E a gente vê Ananias, que vai e ora por ele, e ele é curado. Veja que Saulo não é esse homem de Deus sozinho. Ele precisa de Deus e precisa de quê mais? De pessoas. Pessoas que o carreguem pela mão, pessoas que orem pela cura, pessoas que o ensinem. Aí Saulo, no próximo verso, diz que ele permaneceu em Damasco, alguns dias com os discípulos em Damasco. Veja bem, ele ficou lá, passou vários dias com os discípulos em Damasco. Existiam discípulos de Jesus em Damasco. E o que será que Paulo fez junto com os discípulos? Ouviu os testemunhos, aprendeu com eles. Paulo, ele tem essa conversão, ele fica cego, Ananias ora com ele, mas ele fica ali então, não para perseguir, não com essas cartas, ele fica para aprender com os discípulos. Você precisa aprender com os discípulos do Senhor. Todos nós precisamos. Nós vimos aqui a lista de discipulados que nós temos. Temos curso de casal, temos várias coisas, escola dominical, como a Flávia diz, traga seus filhos. Nós precisamos aprender como ser discípulos do Senhor. O apóstolo Paulo, que era Saulo ainda, ele fica em Damasco para aprender o que é ser discípulo de Jesus. Depois ele começou a ir nas sinagogas, porque ele era judeu, né? E começou a proclamar Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Todos ouviam Saulo e ficaram assustados, atônitos. E aí eles começaram a perguntar, não era esse que estava exterminando esses discípulos? E agora a gente não está entendendo nada, porque agora ele vem aqui na sinagoga e começa a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, verso 22, e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Cristo significa Messias. Ele estava dizendo, Jesus é o Messias que nós estamos esperando, que nós estávamos esperando, como judeus estamos esperando. Passou vários dias, nós já vimos isso, muitos dias. Saulo, então, fala assim, olha, vou sair daqui de Damasco, vou voltar para Jerusalém e vou me encontrar com quem? Com os discípulos de Jesus. Eu quero aprender mais. Pedro continua em Jerusalém. E lá tem discípulos de Jesus. E então ele quer ir para Jerusalém para encontrar. E aí ele vai. Quando ele chega em Jerusalém, olha lá o verso 26, o que acontece? Ele foi super bem recebido para os discípulos em Jerusalém? Abraçaram ele e disseram, vem cá, você teve uma experiência, você está muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Não. Os discípulos, quando ele quis se juntar aos discípulos, todos tinham medo dele. Não acreditaram que ele era discípulo. Ah, não, esse cara não. Aí teve um homem que acreditou nele. Barnabé. José Barnabé. Barnabé quer dizer a palavra Barnabé quer dizer aquele que está ao lado, que caminha junto. Meu irmão, minha irmã, ninguém progride na fé se não tiver alguém que caminhe junto. Não tente ser discípulo isolado. E também não fique esperando que alguém, como Barnabé, né, faça isso. Procure ajuda. Saulo sai de Damasco e ele vai até Jerusalém porque ele quer aprender com os discípulos que estão em Jerusalém. Saia da sua casa e venha aprender. Porque no momento em que você começa a querer aprender, Deus começa a mover pessoas para te ajudar. E foi o que acontece com Saulo aqui. No momento em que ele sai de Damasco e fala, eu vou para Jerusalém, eu quero estar junto com os discípulos, porque eu quero aprender com os discípulos, Deus levanta Barnabé. Quando os discípulos não acreditam, Barnabé interfere e diz assim, gente,
Esse homem, Barnabé, era um homem extremamente conceituado no meio dos discípulos. E ele diz, pode confiar nele, porque ele teve uma experiência na estrada de Damasco. Vocês podem confiar nele. Essa semana, e dar a palavra pelos outros não é uma coisa simples, não é? Vocês dão a palavra para as pessoas assim, aquela pessoa é 10. Não é para todo mundo, mas tem algumas que a gente faz isso. Essa semana uma pessoa me pediu, uma pessoa que indicasse alguém, eu indiquei seu Alcides para um trabalho, falei, pode confiar. Pode confiar. Pode deixar a chave da casa na mão dele, porque eu deixo a minha. Porque eu deixo. Deixa a minha. Desligo a cerca elétrica, senão ele se mata lá em cima, porque ele anda em cima do meu muro com aquela coisinha assim, cortando, quase me mata do coração, assim, ó. E eu deixo lá, deixo a chave, deixo o controle do portão. A dona Heloísa está fazendo assim, porque também faz o mesmo. Né? A gente deixa a casa para ele cuidar. Ele cuida do meu jardim já faz um pouquinho de tempo, né, seu Cid? Um montão de tempo. E faz um trabalho como ninguém. E eu dei a minha palavra, dizendo para essa pessoa que não o conhece, nem o conhece ainda, amanhã que vai conhecer. Foi lá uma vez com o Valmir buscar umas coisas. Disse para ele, pode confiar. Assim Barnabé fez. Barnabé falou assim, pode confiar nesse homem. Nem sei se Barnabé conhecia tão bem Paulo assim, mas eu acho que devia. E Deus deve ter dito isso a ele. Barnabé, ele fala, pode confiar. Barnabé toma ele consigo e novamente, então, tem alguém que pega Saulo pela mão, leva nos discípulos, está vendo como isso é legal? Leva ele até os discípulos e fala assim, pode confiar. Ele teve uma experiência em Damasco, contou para ele essa experiência, ele viu o Senhor no caminho, o Senhor tinha falado, contou a história, e ele tem pregado ousadamente em nome de Jesus. Ele estava pregando na sinagoga de Damasco, lembra? E aí ele disse assim, olha, ele estava discutindo, ele estava conversando, e quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, então levaram Saulo, depois disso, né? Saulo ficou com eles, 28, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas da época, mas eles procuravam matá-lo. O povo que era helenista era o povo que tinha um outro pensar, inclusive a respeito da ressurreição e tal. E eles, então, não gostaram disso, das conversas do Saulo. E eles estavam procurando matá-lo. O texto continua dizendo que eles colocavam guardas nas portas da cidade, querendo matar o Saulo de qualquer maneira. Enfim, aí ele começa a ter discípulos. O Saulo, então, ele vai falando de Jesus, e ele começa a ter discípulos. Esses discípulos, eles acabam ajudando ele a sair da cidade para que ele não fosse morto. Mas aí passa o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, e no capítulo 13, a gente vê, então, o último episódio que eu vou falar para você hoje. No capítulo 13, o texto começa dizendo assim, havia uma igreja em Antioquia. Havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que não era aquele Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor... aqui já tá separando. Vamos ver, vamos um pouquinho antes. A notícia a respeito, chegaram no capítulo 11, vamos lá. Eles começaram a saber desta igreja. A notícia, 11:22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Lembra que Barnabé é um homem conceituado e importante no meio da igreja? Os discípulos de Jerusalém ficaram sabendo que tinha uma igreja
já em Antioquia. Antioquia, Ásia Menor, não está mais no circuito de Israel. Saiu fora. E aí ele disse assim, tem um monte de discípulo do Senhor lá, dizendo que é de Jesus. Vai lá, Barnabé, e dá uma sondada se isso é de verdade. Porque eles estão falando que são discípulos de Jesus, mas a gente não sabe, porque a gente não conhece o que eles estão fazendo. E Barnabé vai. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, verso 23 do capítulo 11. Ficou muito alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ou seja, Barnabé chega lá na Antioquia, uma cidade, e viu que realmente eram discípulos do Senhor. E porque era um homem estão seguindo o Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom. Poxa! Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé, o que ele faz? Leia lá junto comigo agora no telão. Foi aonde? Tarso, procurar Saulo. Quando Saulo sai de Jerusalém fugido, né, porque queriam matar ele volta para a cidade dele, Tarso. Nesse tempo que eu passei aqueles capítulos, não passei alguns capítulos? Nesse tempo, passou-se 10 anos. Saulo fica 10 anos na cidade dele. E aí, quando Barnabé vai lá na Antioquia e vê o que está acontecendo, pessoas cheias do Espírito Santo, mas sem direção, né? Porque lá eles não tinham o Antigo Testamento. Lembra que não é no período de Israel. E eles não conheciam a lei, não conheciam nada. Como é que eles iam seguir Jesus sem base? Barnabé vai a Tarso procurar Saulo. Porque ele sabe que Saulo, além de conhecer Jesus, ele conhecia todo o Antigo Testamento. E podia fazer o que com a igreja de Antioquia? Ensinar. Barnabé, ele não fala, eu fui lá, vi e volta só dar notícia. Não. Eu cheguei lá, tem um monte de gente convertida, cheia do Espírito Santo, mas precisa de alguém que ensine. Precisa de alguém que ensine. Quem ele lembrou? Saulo. E ele vai a Tarso, traz Saulo pela mão de novo, leva para Antioquia e quando encontrou, levou. Acho que a bateria está acabando. Levou para Antioquia e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e fizeram o quê? O que está lá no texto, gente? Leiam bem alto. Vamos ler o texto todo ali, do que está no telão? E quando... Saulo era um excelente mestre e Barnabé sabia disso. Mais uma vez, Barnabé assina embaixo e fala, esse cara é bom professor. E eu vou levar ele para Antioquia. E eles ficaram um pouquinho tempo lá ensinando, né? Um ano inteiro ensinando a igreja. Não pense que você vai em 2 aulas e já sabe de Jesus. Eu conheço um monte de gente que fala, aceitei Jesus, está tudo certo, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir na escola dominical e nem fazer discipulado. Ok, você vai ser um crente de banco que não sabe servir, não conhece do Senhor. Você precisa aprender. Saulo foi a Antioquia e ensinou, e Barnabé sabia a importância disso. A importância disso. Logo depois disso, capítulo 13, havia na igreja de Antioquia, lembra que eles estavam lá? Lá tinha profetas e mestres, Barnabé, esse Barnabé mesmo, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, todos esses eram de lá e eram profetas, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Saulo também estava lá, lembra? Ensinando. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse,
separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo a mão sobre eles, os despediram. E daí para frente você pode ler a respeito da primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Saulo, então, aí começa a pregar de cidade em cidade, como o Espírito Santo conduzia. Por isso tem as cartas, porque ele sai em missão, ele vai pregando na cidade, ele não prega assim, falei de Jesus, vou embora, procura a igreja mais próxima, tá? Isso não existe também. Ele pregava, ele ensinava, ficava 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Depois que ele estava tudo organizadinho, ele ia para a próxima cidade e aí dizia assim, você pode me mandar carta, se você tiver alguma dúvida, que eu mando carta te explicando o que fazer. Você abandona seu filho na rua? Alguém aqui abandonou o filho na rua? Alguém aqui abandonou o filho na rua? Se abandonou, nós vamos ter uma conversa bem séria. Por que, então, você fala de Jesus para a pessoa e não cuida? São seus filhos na fé. Filhos na fé. Quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente tem uma responsabilidade. Até que essa pessoa termine o tempo de mamar, de andar, de começar a correr, de crescer, passar a adolescência, ficar adulto na fé, é responsabilidade sua. E Paulo nunca abandonou esses. Ele caminhou com esses. Caminhou. E aí ele mandava as cartas. Então, meu irmão, minha irmã, veja bem. Que diferença faz ter pessoas que nos pegam pela mão e nos conduzem? Olha o que Saulo se tornou. Ele se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento. Mas para que isso acontecesse, teve homens e mulheres que estenderam a sua mão, que o acolheram e que ensinaram e andaram junto com essas pessoas. Nós precisamos ter essa responsabilidade de levar o evangelho, falar de Jesus, mas também de cuidar. De cuidar para que a pessoa cresça na presença de Deus. Voltando lá na história da Marília Mendonça. Quando ela precisou de ajuda, tinha 14 anos. O padrasto abandonou a mãe. E ela estava precisando comer. E ela foi trabalhar cantando no bar. O que as pessoas que são a igreja, por isso ela diz, a igreja não foi boa comigo. Igreja não é 4 paredes, a igreja não é o nome, a igreja é você e eu. Pessoas que abrem a boca para jogar a pessoa para fora, ao invés de trazê-la para dentro. O que nós temos feito como igreja? Você tem trazido as pessoas para Jesus ou você tem falado, criticado com preconceitos e jogado a pessoa para fora? Sabe aquela história dos alemães? Cuidado para não jogar a água do banho com a criança dentro. O alemão isso tem rima em alemão. Cuidado para não jogar a água do banho do bebê e jogar a criança junto. Às vezes as pessoas acham que estão tão certas, tão donas da verdade e falam coisas que ferem e que jogam as pessoas para fora da igreja. Voltando à frase que eu falei primeiro, a maioria dos cristãos nunca trouxe alguém para a igreja, mas a maioria dos cristãos já tirou alguém da igreja, através da sua fala, do seu olhar e dos seus atos. Cuidado do seu olhar, cuidado com a sua fala, cuidado com os seus atos, que afastam as pessoas de Jesus, que afastam as pessoas da igreja.
E lembre-se que o nosso papel, se nós queremos ter mais apóstolos Paulo no mundo, a gente queria muito, a gente critica muito as igrejas, critica muito as pessoas, a gente fala que os cristãos não dão testemunho, a gente fala mal às vezes da igreja e das pessoas que vão na igreja, mas quem é o responsável por isso? Nós. Porque o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo porque ele teve gente que investiu tempo, que segurou pela mão e que ensinou. E é nós que temos que fazer isso. Deus fez a parte dele. Apareceu em visão, apareceu na estrada de Damasco, encheu do Espírito Santo. Essa é a parte de Deus, gente. Não queira ser o Espírito Santo e dizer faz isso, faz aquilo, porque você não é. A parte de Deus ele faz. Mas a parte que é nossa, é nossa. É nossa. Por isso, peça perdão ao Senhor pelas vezes que você falou de Jesus e não cuidou. E abandonou os seus filhos na fé na rua. Você não abandona o seu filho, mas abandona o seu filho na fé na rua. Quando você não fez o trabalho do Senhor de maneira como deveria ser feito. Porque a gente precisa ser fiel com as coisas. Fiel com o reino de Deus. Barnabé foi fiel. Barnabé investiu. Barnabé colocou o seu nome, colocou, eu confio, vá lá. Foi buscar. Dá trabalho cuidar dos outros. Dá trabalho. Mas vale a pena? Vale muito a pena. Se a gente quer mais pessoas sérias e comprometidas com Jesus, a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Amém? Vocês estão ouvindo de verdade isso? Amém? A gente conhece gente, e eu conheço várias, que fala assim, sabe aquele negócio de caçar uma onça na rua? Caça uma onça na rua, vem correndo e fala, pastora, cacei essa e eu vou buscar outra. E ó, parte. Eu trouxe uma pessoa para Jesus, trouxe uma pessoa na igreja, larguei aqui na igreja, alguém que cuide e eu vou caçar outra. Não pense que seu serviço é falar de Jesus na praça, na rua, no ponto de ônibus e não cuidar. Porque quando Deus te dá um filho, ele não fala, olha, você vai ter esse filho, vai gerar, vai isso, vai aquilo, você é pai, você é mãe, agora pode jogar ele na rua. Tem bastante gente jogada na rua. Mas não dá nada, é muito difícil. Aquela mulher que veio aqui pregar, ela é uma exceção. Porque ela morou na rua e Deus resgatou. E ela é tão exceção que ela veio pregar aqui por causa disso, contar o seu testemunho. Os filhos que você tem na fé e joga na rua, eles estão na rua. Estão na rua, não estão na igreja. Porque você precisa pegar pela mão, colocar do seu lado, sentar do lado e ensinar essa pessoa. Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei qual é a responsabilidade que Deus está te dando nesse momento. Porque para Ananias, ele disse, vá lá, ore, perca esse medo, enfrente e ore para que ele comece a ver e cuide disso. Para os discípulos em Damasco, ele disse, sejam irmãos, esteja com ele, testemunhe. Para Barnabé, ele disse, empenhe a sua palavra, caminhe com ele, leve a Antioquia. Para cada um que pegou Saulo pela mão, Deus deu uma ordem. Eu não sei qual é a ordem que você está recebendo, mas eu sei que você precisa, em nome de Jesus, se comprometer e dizer, Deus, eu vou cumprir a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. Uma vida é uma vida. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas a festa maior está por vir quando nós encontrarmos com o Senhor. Quando nós nos encontrarmos no Senhor. Irmãos, eu quero muito nunca mais ouvir que alguém
dizia: a igreja foi má comigo, por isso eu estou fora dela. É muito triste ouvir isso, sendo igreja como nós somos. Amém? Ore ao Senhor. Faça um compromisso com o Senhor de cuidado. Que você possa ser um Barnabé na vida das pessoas. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, que a gente possa ouvir a tua voz, que a gente possa entender que é a tua voz que está falando conosco, que a gente possa cumprir a sua ordem, a ordem que o Senhor deu para Ananias, para aqueles que estavam com Saulo, com Barnabé, com os discípulos do Senhor, mas também que a gente seja como Saulo, que acabou de aceitar Jesus e já estava pregando na sinagoga, falando, testemunhando daquilo que o Senhor fez com ele. Ó Senhor, abre os nossos lábios, dá intrepidez, dá autoridade, para que a gente possa falar do seu nome e cuidar das pessoas com quem nós falamos. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Honras e glórias sejam dadas a ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém. Amém.